Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Espiritismo Sem Tabu, onde teremos a oportunidade de mais um estudo, de mais umas reflexões. Desde já agradecemos a Deus pela oportunidade, a espiritualidade amiga, principalmente porque hoje estaremos falando de um tema extremamente importante, extremamente sério e que necessita de um debate bastante aprofundado, bastante sério, buscando sem tabus, sem pré-definições, sem conceitos nem meramente científicos, nem meramente religiosos serem utilizados para esse debate. Tema profundo, porque envolve vidas. Por isso nosso subtítulo, aborto. Vamos falar de vidas? Porque muitas vezes a percepção que temos como curiosos espíritas é que muitas vezes as coisas são tratadas de uma maneira muito simplória num assunto onde não é tão simples. Nós estamos falando de pessoas, estamos falando de espíritos. Vários espíritos envolvidos em todo este processo. E pouco abordado desta forma, buscando cuidar, zelar, debater, discutir, concordar ou discordar de uma maneira sensata, serena, respeitosa e principalmente com muito amor envolvido com todos aqueles que participam e estão envolvidos em todo este processo. É importante desde o início deixar claro que muitas vezes as pessoas ficam assim, então você defende a bandeira A ou defende a bandeira B? Não. Eu tento defender a bandeira da doutrina espírita, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, sempre baseados nas minhas reflexões, baseados naquilo que a doutrina nos mostra, que a doutrina nos oferta. Para início, quero deixar claro que sou totalmente contrário ao aborto, acho que o aborto não deve ser praticado, mas, ao mesmo tempo, sou totalmente contra a criminalização do mesmo. Ou seja, tratar o aborto como crime, também sou totalmente contra, dentro de vários contextos que iremos abordar nesse estudo de hoje. Uma coisa não impede outra. O problema muitas vezes no nosso país é que ou você é A ou você é B. 8 ou 80, e no meio do caminho tem muita coisa a ser debatido. E o tema aborto não pode ser tratado simplesmente no sou a favor ou sou contra. Não pode ser com essa simplicidade que a gente trate o assunto. Então hoje a gente vai buscar desenvolver esse assunto com muita sensibilidade, com muita responsabilidade, com muito respeito às opiniões contrárias e a favor, e vamos buscar defender. Defender clareza, defender que a sociedade cresça, que a sociedade amadureça, que a doutrina reflita, apesar da doutrina não ser responsável por muitos pensamentos que são colocados nela, e sim de preceitos que nós trazemos muitas vezes de muitos séculos, em costumes e tradições, onde ainda a sociedade não está muito acostumada a ouvir debates. A gente pode perceber o quanto é difícil você debater opiniões, em nossa sociedade. É muito sim e não. Eu sou rosa ou sou azul. Dificilmente as pessoas conseguem ouvir as opiniões para formar algo que pode ser verde, que poderá ser amarelo, que poderá ser uma junção das duas cores. Mas é necessário para isso o debate, e muitas vezes o debate incomoda. Juro para você que pedimos muito a Deus que nos inspire no propósito abraçado, mas como estamos aqui para fazer um espiritismo sem tabu, estamos dispostos a correr o risco e esperamos que no final todos consigam aproveitar esse estudo da melhor maneira possível. O subtítulo Vamos Falar de Vidas é porque estamos falando nesse estudo, quando o tema é aborto, parece que a gente só lembra do feto e esquece muitas vezes que em todo esse processo tem uma família, e tem principalmente a figura da mulher, a figura da mãe, a figura da geradora, a figura da maternidade. E aí muitas vezes a polêmica é essa, eu tenho direito de tirar, ou você não tem o direito de tirar porque a vida não é sua. Como se a discussão fosse simplesmente assim, tirar ou não tirar. Como se de um lado tivesse um ser
que é o feto, que é um espírito que está ligado a ele, como está lá na questão 344 do Livro dos Espíritos, e de outro lado um ser cruel, que simplesmente quer interromper isso, e esse debate não pode ser tratado desta forma. E está provado, dentro da nossa sociedade, que desta forma a discussão não está trazendo nada para nós em evolução e amadurecimento. Vamos começar, pedimos a Deus que nos ilumine e esperamos chegar a um propósito interessante no final, de boas reflexões. A gente vai começar a trazer algumas frases para que a gente possa começar a refletir sobre o tema. Uma frase do escritor Luiz Fernando Veríssimo: é de esquerda ser a favor do aborto e contra a pena de morte, enquanto direitistas defendem o direito do feto à vida porque é sagrada e o direito do Estado de matá-lo se ele der errado. Começamos bem, né? Só essa frase já daria um discurso, né? Um debate gigantesco de dias, porque vários temas dentro de uma coisa só. Madre Teresa de Calcutá: eis porque o aborto é um pecado grave. Não somente se mata a vida, mas nos colocamos mais alto do que Deus. Os homens decidem quem deve viver e quem deve morrer. Vamos percebendo como as frases se encaixam. Papa Francisco: que seja garantida a proteção jurídica do embrião e que o ser humano seja protegido desde o primeiro instante de sua existência. Está lá no site do Conselho Federal de Enfermagem. 1 milhão de abortos induzidos ocorrem todos os anos e levam 250 mil mulheres à hospitalização. Uma mulher morre a cada 2 dias por aborto inseguro, diz o Ministério da Saúde. Frase do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso: como pode o Estado, isto é, um delegado de polícia, um promotor de justiça ou um juiz de direito, impor a uma mulher, nas semanas iniciais da gestação, que leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de plena capacidade de pensar, viver a própria vida. Outra frase de Luiz Roberto Barroso: porque se só o homem engravida, para ela ser verdadeiramente igual ao homem, se só a mulher engravida, para ela ser verdadeiramente igual ao homem, ela tem que ter o direito de querer ou não querer engravidar. E se homens engravidassem, esse problema já estaria resolvido há muito tempo. Doutor ginecologista e obstetra, doutor Cristião Fernando Rosas. Estudos sobre países que proíbem o aborto demonstram que não adiantam tratá-lo como crime, pois ele continua acontecendo. Confesso para vocês que só essas primeiras frases já nos levam a profundas reflexões, tanto em defesa da vida do embrião, do feto, daquele espírito que dentro da doutrina espírita nos é dito que está destinado àquele embrião, e ali ocorre já a ligação entre o espírito e o embrião. E ao mesmo lado, reflexões profundas que tratam do outro importantíssimo personagem e que muitas vezes parece apenas um detalhe em toda essa história, que é a figura da mulher, da gestante, daquela que está vivendo este momento da gestação, daquela que está ali, dentro do seu ventre, no seu útero, gerando um novo ser. Ou seja, quantas reflexões a gente precisa fazer sobre vida, sobre direitos, sobre a mulher, sobre o papel da sociedade, de uma sociedade que é claramente machista. Quantas coisas estão aí nesse processo para que a gente reflita sobre o tema aborto.
Nós vamos trazer algumas estatísticas do aborto no Brasil. É importante que a gente consiga refletir em cima desses dados do final de 2019. Em pesquisa realizada pelo Datafolha em dezembro de 2019, 41% dos brasileiros entrevistados são totalmente contra a liberação do aborto. Ou seja, acham que o aborto deva ser totalmente proibido. 41% da população brasileira. Continuar como é hoje, com alguns casos autorizados específicos pela legislação, e continua uma criminalização do aborto. 16% que fosse permitido em outras situações. Nós vamos falar mais para frente em 3 ou 4 situações onde o aborto é permitido, mas 16% acham que isso poderia ser ampliado, a discussão em cima disso. 6% acham que o aborto deve ser permitido em qualquer situação, ou seja, decisão exclusiva da mãe, da figura materna, daquela que está gerando este embrião, ou seja, é ela que teria total decisão da escolha neste caso. 2% não souberam responder e 1% deram outras respostas baseadas em outros preceitos. Pesquisas do Datafolha em dezembro de 2019, realizada entre os dias 15 e 17 de dezembro de 2019, em várias capitais do país. Precisamos analisar essas estatísticas levando em conta alguns preceitos típicos do Brasil. O Brasil é um país predominantemente cristão e dentro dessa linha cristã, várias crenças religiosas são extremamente radicais contra o aborto. São extremamente objetivas, não é sim e não se discute a questão do aborto. E é um assunto que não pode ser tratado desta maneira, sim ou não. Concordo ou não concordo, porque está escrito aqui ou está escrito ali. Né? E essa vai ser a tônica do nosso debate. Tentar entender. Porque 41% acha que tem que ser totalmente proibido, 34% acha que deve ser proibido, mas permitido só nos casos que são hoje autorizados pela legislação brasileira. Vamos continuar o nosso estudo. É lógico que eu sempre gosto de trazer um pouquinho da contextualização da história, né? O aborto vem sendo muito mais discutido dentro do Brasil hoje, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, onde após a Constituição de 88, onde se passou a ter um pouquinho mais de liberdade de opinião pós-período ditadura militar. Então alguns assuntos passaram a ser muito mais debatidos, né, dentro da nossa sociedade, e nas últimas 3 décadas isso vem sendo processo constante dentro do país. Toda hora um novo projeto é apresentado para se discutir no Senado, no Supremo Tribunal, aí vai lá e se define que não, o aborto não vai ser liberado, passa algum tempo um novo político ou um novo deputado ou senador apresenta novo projeto para se discutir, ou seja, e aí grupos e abaixo-assinados, ou seja, é uma discussão que se tornou quase que constante sobre o tema no país. Mas e na história da humanidade? Na história da humanidade. Existem registros de papiros antigos no Egito que revelam as práticas do aborto, né, já realizadas há mais de 5.000 anos. Ou seja, eram práticas habituais no meio do povo egípcio. A gente nem coloca aí, na China, até em eras bem remotas, era muito normal que uma criança em alguns povos que nascessem com algum problema, com alguma deficiência, com algo que não fosse dito normal, eram jogadas fora, eram sacrificadas ou simplesmente jogadas na lata do lixo ou afogadas num rio, porque era uma prática considerada normal. E aí entravam preceitos religiosos, que aquilo poderia ser um castigo, ou que aquilo não ficaria bom para uma pessoa da corte, das altas esferas de um determinado país, que o seu filho,
que ele era o exemplo da perfeição, como é que um filho desse exemplo da perfeição nasce? Isso levaria a crer que numa justiça de um Deus qualquer, de qualquer crença, algo está errado. Então se preferia esconder. Uma prática muito comum que foi feita no Brasil durante até a descoberta da hanseníase, da cura da hanseníase, onde muitas crianças, quando eram descobertas com a hanseníase, a antiga lepra, eram internadas em colônias para tratamento, esquecidas e abandonadas pelas famílias de alto poder aquisitivo no país, que para a sociedade diziam que os filhos tinham ido estudar em outro país. Quando aquela criança era abortada em vida e colocada num abrigo e abandonada lá até a sua morte. Ou seja, para a aparência, para se manter a aparência, sim, a prática do aborto era permitido. E aí a gente vai entrar nas amantes, nos filhos clandestinos, nos filhos bastardos, prática ainda muito comum hoje em dia e que era extremamente comum. Quantos filhos de escravas foram sacrificados porque o senhorzinho, o dono de escravos, abusava, molestava e estuprava? Mas ficaria mal para a sociedade que ele tivesse um filho com uma escrava? Ou eram sacrificados, retirados da mãe sacrificados, ou retirados e vendidos para que sumissem dali e nunca soubessem da sua história. O Código de Hammurabi, de 1700 anos antes de Cristo, trazia em seu texto forte represália contra quem fizesse uma mulher abortar, sancionando penas que variavam desde multa em dinheiro até mesmo a morte. O aborto neste código era um crime cometido contra a mulher e considerava-se o maior prejudicado o marido, já que a mulher não passava de uma propriedade sua. Ou seja, o aborto só não era permitido porque aquele aborto poderia gerar problemas e era um direito do homem escolher se quer ou não ter o filho, e aquela mulher, como sua propriedade, não tinha o direito à escolha. Mas se fosse da vontade dele, o aborto poderia ser praticado. Ou seja, toda uma trama onde envolve não só o fim de uma vida, mas o machismo, o preconceito e o abuso de poder. O livro de Êxodo, 1000 anos antes de Cristo, assinalava que se uma rixa entre dois homens, um bater numa mulher grávida de sorte que a faça abortar, mas que a mulher fique viva, o culpado compensará o dano de acordo com aquilo que o marido lhe impuser e os juízes julgarem. A maior preocupação era com o prejuízo econômico causado ao marido da gestante, reflexo do pensamento da época sobre os direitos. É verdade, da falta de direito das mulheres. Ou seja, muito pouco, quando se falava em indenizar o marido, a preocupação não era com a vida, não era com a criança e muito menos com a figura da mulher. E sim com o nome, com a tradição, com a autoridade da figura masculina. É importante quando a gente busca contextos históricos para que a gente comece a refletir como o debate do aborto em qualquer canto do mundo, e aqui no Brasil não é diferente, tanto a nível institucional como a nível religioso, não pode ser tratado apenas do conceito do sim ou não. Muita coisa existe nesse meio. Existem pesquisas e processos jurídicos onde tratam de vários líderes religiosos na história do país que sacrificaram filhos de suas amantes, porque perante a sua religião, o seu código religioso, isso era uma violação grave das leis divinas, ter uma amante, ter um relacionamento extraconjugal. E aí, para que isso não ficasse caracterizado, ou se tirava a criança, ou muitas vezes se ceifava, inclusive a mãe. Não podemos tratar isso, desse tema que vai se desenrolar no estudo, sem que a gente contextualize a questão do tema e da história. Vamos entrar agora na questão da legislação brasileira sobre o aborto. Como o aborto é tratado legalmente no Brasil? O que diz hoje o Código Penal brasileiro? O que diz hoje a legislação brasileira atual sobre a questão do aborto? No artigo 5º da Constituição brasileira, diz assim:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E lá no item 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Essa é uma das partes da legislação usada para defender para aqueles que são simplesmente contra o aborto. É uma das alegações. Se a nossa Constituição diz que ninguém tem direito de violar o direito à vida. E se a vida, no conceito religioso, começa no momento da concepção, o aborto seria crime. O Código Penal Brasileiro de 1940, importante detalhe, estamos falando de um Código Penal que está à beira de completar, aqui há 20 anos estará completando um centenário, diz que provocar o aborto em si mesma ou consentir que a outra pessoa provoque é crime. Está lá no artigo 124 do Código Penal. A pena para a mulher varia de 1 a 3 anos de cadeia, caso ela seja flagrada num processo de aborto ou de uma denúncia pós-aborto. Se isso for investigado e concluído que houve o aborto, a mulher pode receber uma pena que varia de 1 a 3 anos de cadeia pelo ato. Nesse mesmo código diz que o médico que realiza o aborto, com permissão da paciente, pode ser punido com detenção de 1 a 4 anos, artigo 126. Ou seja, o profissional médico. Nós estamos falando de um país que realiza mais de 1 milhão de abortos clandestinos por ano. O médico que realiza esse aborto, com permissão da paciente, pode ser punido com detenção de 1 a 4 anos, caso isso seja confirmado ou comprovado. Já a pessoa que provoca aborto em outra sem o seu consentimento está sujeita a pena de 3 a 10 anos, artigo 125. Em ambos os casos, se a gestante sofrer lesão corporal, a pena aumenta 1/3. Se a mulher morrer, a pena dobra, artigo 127. Ou seja, aí tu vai falar, mas isso acontece? Muito. Quantos homens nessa nossa maravilhosa sociedade machista brasileira, ao descobrir que uma mulher está grávida, principalmente num relacionamento clandestino, agride esta mulher, podendo muitas vezes levá-la ao aborto. Quantas vezes a violência doméstica praticada pelo marido num casal oficialmente constituído também leva mulheres ao aborto pela agressão. Ou seja, além do crime de agressão, ainda levam ao aborto. Dentro da nossa legislação, hoje, o aborto é considerado legal apenas nos casos de resultante de um estupro ou se a mulher corre um risco de vida. Se a gestante estiver em risco, o aborto é permitido, artigo 128. E existem alguns outros casos específicos que dependem de um pouco mais de análises, laudos profissionais, médicos, quando é no caso hoje da anencefalia. Quando o feto está sendo em má formação, também é direito da mulher interromper essa gestação. Ou seja, são esses os casos hoje. O aborto em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mãe, ou no caso da má formação do feto. São as 3 opções onde hoje a legislação brasileira permite que uma gestação seja interrompida. Esse hoje é o que está lá no nosso Código Penal Brasileiro. Quando a gente fala de leis, o que mais assim chama atenção para nós no meio dentro do Brasil é essa incapacidade das instituições sentarem, debaterem, discutirem, concluírem por algo no bem comum e saudável. Normalmente a ciência de um lado, a religião de outro. Os representantes políticos do país, atrelados a correntes
muitas vezes até não podem, né, não pensar dessa forma, mas atrelado a compromissos, sejam compromissos com a sua questão religiosa, ou compromissos apenas com vínculos e preocupações com o voto futuro, escolhem determinados caminhos e não conseguem sentar. Não pode estar sendo produtivo, não pode estar sendo positivo em um país com mais de 1 milhão de abortos realizados ao ano, onde quase 2 mulheres morrem, uma mulher morre a cada 2 dias no país por aborto clandestino, que esse assunto seja tratado, lógico, e consequentemente a morte da mãe é a morte da criança. É importante falar isso, né? É a morte da mãe, é a morte do feto. Morrem 2 em uma operação clandestina. Feito aí em todos os cantos. Quase qualquer jovenzinha, menina, conhece hoje em dia alguém que lhe indique uma clínica de aborto. E meninos também. Principalmente aqueles que são educados de maneira irresponsável a fazer o sexo sem nenhum cuidado. E amanhã indica para a namorada uma clínica clandestina de aborto. Está aí. Mas a sociedade prefere muitas vezes viver aquela aparente santidade que não existe. Ou seja, vivemos uma atmosfera de hipocrisia, como se o problema não existisse. Vamos viver na sociedade dos sonhos, o planeta da pureza, onde toda podridão fica escondida para debaixo do tapete. Ou seja, a necessidade do debate sério não é feito porque fere interesses. E posso dizer para vocês que os interesses não são humanos. São interesses políticos, financeiros e religiosos. Não são interesses pautados no sentimento. Vamos continuar. Pela Organização Mundial de Saúde, apresenta alguns critérios para que o fim de uma gestação seja considerado um aborto. Para a organização, para a classe médica da Organização Mundial de Saúde. De acordo com a OMS, considera-se aborto a interrupção antes das 22ª semana de gestação, estando nesse caso o feto geralmente com peso inferior a 500 gramas. Quando o feto é retirado nessas condições, é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. Para eles, isso caracteriza aborto. Só é considerado aborto a partir da 22ª semana de gestação, né, onde, após ser retirado do útero, né, com peso máximo de 500 gramas, é considerado aborto. Essa é a figura e a interpretação da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, de um lado, a área científica médica, de outro lado, os preceitos religiosos. Por que não sentar para conversar e chegarmos a conclusões mais sensatas, mais racionais e mais humanas, onde a gente preserve a vida e não deixe que milhares de mulheres se sacrifiquem junto com os seus fetos todos os dias no nosso planeta. Nós vamos começar a falar agora das espécies de aborto. Né? Espécies de aborto que são consideradas dentro do nosso país hoje. Aqueles que são tratados pela legislação brasileira hoje e autorizados como legais. O aborto espontâneo é quando a gestação é interrompida naturalmente pelo próprio organismo da mulher, por algum motivo biológico. E aí eu não vou entrar na questão psicológica, na questão espiritual hoje. Isso deve ocorrer até o 5º mês, a criança é expelida. Naturalmente, a mulher tem um aborto, um sangramento e essa gestação é interrompida. Isso deve ocorrer até o 5º mês e o feto não pode ter mais de 500 gramas para que esse aborto seja considerado espontâneo. Depois desse período, e antes do termo das 38 semanas, já é considerado uma morte fetal prematura. Ou seja, não é mais um aborto espontâneo. Hoje, uma morte prematura. O parto foi interrompido antes. É uma diferença entre o aborto espontâneo e uma morte prematura. Normalmente, a morte prematura, o feto não é expelido. É necessário uma intervenção médica para que esse feto, já sem vida, seja retirado. Né? E a gente muitas vezes esquece que todo este processo aí, quanto o sentimento, quanto a dor, quanto a angústia,
quantas perspectivas, quantos sonhos são interrompidos neste processo de aborto espontâneo. Quantas perspectivas já tinham sido criadas em torno disso aí. O aborto terapêutico, previsto por lei. Esse tipo de aborto pode ser feito para interromper a gravidez quando a vida da mãe está em perigo. Por uma análise médica, técnica, conclui-se que prosseguir com a gestação coloque a vida da mãe em risco. Ou seja, em algum momento, esse risco pode expor tanto a mãe quanto o feto, porque se uma vier a falecer, desencarnar, provavelmente os dois desencarnem ao mesmo tempo. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico, no item 1, se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto terapêutico é aquele que visa preservar a mãe, se ela não tem condições de prosseguir ou então está colocando a sua vida em risco para tentar gerar. É importante dizer que é opcional. A mãe não é obrigada a interromper a sua gestação. Ela tem o direito de interromper a sua gestação. E já existem registros no país de mulheres que levaram a gestação até o fim e desencarnaram. Desencarnaram a mãe e o feto. Já houve gestações que foram levadas ao extremo e a mãe desencarna e os médicos ainda conseguem prematuramente retirar o feto. E existem mães que levam até o fim a sua gestação e que não ocorre nada demais e tanto ela quanto a criança saem ilesas de todo o processo gestacional. Ou seja, é amplo e por isso é um direito da mãe interromper ou não a gravidez. O aborto eugênico, nos casos da má formação, como falamos lá atrás, é um tipo de aborto preventivo executado em casos em que há suspeita de que a criança possa nascer com defeitos físicos, mentais ou anomalias. É hoje o que a gente se discutiu tanto há algum tempo atrás, a questão dos anencéfalos. Isto é a legislação. Você vai discutir no meio religioso? Sim. E se for o propósito? Qual o propósito dessa criança nascer? Mas essa é uma discussão que não pode ser tratado apenas do cunho religioso, porque é uma decisão exclusiva daquela mãe, que vai gerar aquela criança, daquela família. Não pode ser tratado apenas um eu ou eu. Também, opcional, é desejo ou não da mulher interromper essa gestação. Diferente do aborto espontâneo lá no início. E o aborto por estupro? Esse foi o primeiro em nossa legislação a ser aprovado, não é? Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por um profissional médico. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Assunto bem complexo quando a gente ouve muitas vezes no nosso meio espírita a pessoa falar assim, eu mesmo que a minha filha muitas vezes fosse estuprada, eu não interromperia a gravidez. Normalmente o discurso paterno, algumas vezes, tá? Eu, Renato, como pai, usaria a lei e tiraria o feto da minha filha se a minha filha fosse estuprada. Lógico, com o consentimento dela. Se ela quisesse. Se ela quisesse ou fosse totalmente incapaz. O que seria incapaz? Algumas meninas, não só apenas estupradas, são agredidas e levadas quase a coma no hospital. E aí muitas vezes não tem condições físicas ou psicológicas para decidir pela interrupção da gravidez. E aí o representante legal, o pai, a mãe, tem o direito de optar e de pedir que o aborto seja realizado. Discussão profunda, porque parece muito simples. Se a gente usar preceitos religiosos, é muito simples. Porque para a doutrina espírita, por exemplo, o único aborto permitido é aquele realizado simplesmente se colocar a mãe em risco. Se a mãe estiver correndo risco, sim, esse aborto poderia ser interrompido. Essa gestação pode ser interrompida. Gente, vamos debater uma cena de estupro. É importante frisar que vivemos num país
onde a maioria dos estupros são praticados dentro da sua casa, por um familiar seu, por uma pessoa considerada de confiança, assim como os abusos sexuais de todas as formas. Você consegue imaginar o que é uma jovem, uma mulher, ter que manter durante 9 meses uma gestação, lembrando de tudo o que aconteceu? Aí alguns falam prático, né? Na discussão no meio espírita. Ela vai até o final, depois, se ela quiser, a gente leva para adoção, para uma outra família. E esses 9 meses de gestação? Podemos tratar desta forma, tão simplória, a dor e o sentimento dessa mãe? Ou vamos usar a lei de causa e efeito para justificar a opção da mãe? Se ela está passando por isso, seremos cruéis dessa forma? Assunto espinhoso, sim, gente. Espinhoso e necessário de debate. Espinhoso e necessário de ser falado. Porque não adianta usarmos esse discurso para a filha do outro, para a esposa do outro. Pensaríamos desta maneira se fosse a nossa filha ou a nossa esposa? Uma familiar nossa? Continuaríamos pensando dessa forma? Ou a doutrina espírita seria utilizada de maneira seletiva? Mas a gente precisa aprofundar os tipos de aborto. Esses são os abortos legais, permitidos. Mas tem abortos que acontecem sem para isso colocar o fim à vida. Sem que uma vida seja interrompida, quantos abortos acontecem em nosso país? Precisamos falar disso em uma sociedade machista, onde a legislação é praticamente dominada por homens, onde as decisões em nosso país são tomadas por homens. Como o doutor Barroso falou lá atrás no STF, será que se o aborto, se a decisão de interromper o aborto, se a gestação fosse feita com homens, o aborto ainda teria toda essa dificuldade dentro da legislação brasileira? Essa discussão da necessidade da reformulação da saúde pública, de transformar o aborto numa questão de saúde pública, já não teria acontecido apenas, ou continuaríamos mantendo os preceitos religiosos como base maior para a negativa do direito ao aborto, ou de deixar de ser crime o aborto. Quando eu falo de outros abortos, eu falo do aborto parental. Uma discussão bem interessante que precisa ser feita numa sociedade machista e hipócrita. Diz respeito, na verdade, ao grande número de homens que abandonam seus filhos e mães e deixam a obrigação de criar a criança sob responsabilidade apenas da mulher. No Brasil, apenas no Brasil, 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na identidade. Quem usa o termo afirma que é uma provocação. Enquanto o termo aborto desperta paixões e discussões acalorados, o abandono paterno não é tratado com a mesma rigor, com a mesma necessidade de debate. Colocamos a sujeira para debaixo do tapete. Colocamos esse problema do aborto parental e que muitas vezes motiva o aborto por parte da mulher quando ela é abandonada e não tem a figura paterna ao lado. Seja por não ter a figura psicológica paterna ao lado ou por não ter a estrutura financeira e material para sustentar esse filho. Se estamos preocupados com a vida e o futuro das crianças, por que não começarmos com a pauta da discussão do aborto parental e intimarmos dentro da legislação que o homem cumpra o seu papel? É interesse de uma sociedade predominantemente política, jurídica, de poder massivo, machista, mexer nisso? É intenção da sociedade realmente mexer na discussão da responsabilidade paterna na figura do aborto? Por mais que se fale desse assunto hoje, ainda é extremamente pouco dentro da gravidade que é o abandono da figura paterna. Não só o abandono físico, material, da manutenção, da sustentabilidade de uma criança,
mas o abandono psicológico da figura paterna. E aí trazemos um outro aborto. Quantas milhares de crianças são abortadas em vida em nossa sociedade? Quantas abortadas nas nossas calçadas? Debaixo das nossas marquises? Ali, à nossa frente. É só andar pelas ruas da cidade. Alguém está preocupado com essas vidas? Alguém está preocupado com esses embriões? Esses espíritos? Essas mesmas crianças são espíritos, foram embriões e são seres da criação divina que estão pelas ruas, vitimadas pelas drogas, vitimadas pelo crime, adotadas pelo crime, tendo suas vidas ceifadas logo na adolescência, muitas vezes ainda crianças. Ou isso não é vida? Ou essas crianças não são vida? A vida é o embrião. Essas crianças não são vidas? Ou como disse o ministro lá do STF, o Barroso, ou como disse o Luiz Fernando Veríssimo na primeira frase, a sociedade está preocupada com o embrião e luta contra o aborto. E grande parte dessa sociedade, quando esse embrião cresce nessas condições, defende a pena de morte para tirar-lhe a vida. Olha como é contraditório você falar de vida em nossa sociedade. Ou tratar isso de maneira tão banal como a gente simplesmente diz, sou a favor ou sou contra. Não dá para ser tratado dessa forma. Olha que interessante esses dados estatísticos lá do Datafolha. Dados estatísticos que justificam normalmente o argumento da mulher ou da família ou do casal para a interrupção da gravidez. 30,9% diz eu não quero mais crianças, eu não quero mais filhos, por isso eu quero interromper a gestação. 21,1% diz eu quero adiar a maternidade, eu não queria ser mãe agora. 19,9% ter um filho vai atrapalhar meus estudos, ou meu trabalho, ou minha carreira. 6,6% diz eu não tenho condições financeiras de ter um filho. 4,4% diz tenho problema no meu relacionamento afetivo, no meu relacionamento amoroso, e meu parceiro não quer essa gravidez nesse momento. E 1,5% sou muito jovem, ou meu pai ou outro não querem a minha gravidez. 84,4%. O que tem de comum nesses 6 dados dessa pesquisa? Esses 6 percentuais, que precisam ser refletidos. Por isso digo que eu não estou aqui para dizer contra nem a favor. Eu estou aqui para que a gente debata e reflita. E aí serve para quem é contrário, para quem é favorável. Serve para a mulher que pede a liberdade, que quer a liberdade de escolha. Serve para o jovem homem que quer também a liberdade de pressionar a jovem menina para que o aborto aconteça porque não é interesse dele. Ou para uma família que, como nesses dados, poxa, vai atrapalhar sua carreira, seu estudo, vamos tirar. 84,4%. O que esses dados de estatística nos trazem? É opcional. Se houvesse os cuidados necessários, não cabe mais na sociedade de hoje dizer que não se tem conhecimento, muitas vezes, dos meios anticonceptivos. Eu lembro das gerações das minhas avós, que tinham 10, 12 filhos, primeiro porque não tinha métodos anticoncepcionais, e a mulher estava ali para ser usada, ferramenta de prazer do homem, querendo ou não, e aí vinham as gestações. Não cabe mais esse discurso hoje, numa sociedade consciente, ou pelo menos que deveria ser mais consciente, com educação e outros assuntos que vamos tratar para frente.
Mas é importante a gente reparar que 84,4% nessa pesquisa dos argumentos de defesa do aborto são coisas que poderiam ser evitadas com a conscientização e a concepção e os métodos anticonceptivos. Nessa mesma pesquisa, 9,8% diz minha saúde mental estará em risco. 3,1% há risco para a saúde do feto. 1,1% minha saúde física está em risco. E outras razões apontadas de áreas clínicas médicas. Ou seja, anencefalia ou estupro, coisas desse tipo. Ou seja, 15,6% apenas nos dados estatísticos do aborto são questões onde a mulher não teve muito a opção de evitar aquela gestação indesejada. Aí alguns vão falar assim, mas é meu corpo, eu quero ter prazer do jeito que eu achar que devo. Sim. Mas aí a gente vai esbarrar nas questões das opiniões contrárias. E aí o intuito do estudo é fazer com que a gente consiga entender que podemos ter consenso, onde podemos ter preservação da vida e direito. Mas para isso todos têm que dar a sua parte nesse processo. E não simplesmente tratar assim, é meu, eu faço o que eu quero, ou então, do outro lado, tratar assim, não, tem que ser desse jeito. Podemos ter consenso, como temos. Esse é o objetivo do ser humano, amadurecer e ter consenso, capacidade de discutir e debater. A Organização Mundial de Saúde nos fala de um assunto bem interessante, que são as sequelas. Porque a gente está falando de legislação e muitas vezes esquece de tudo, toda a teia do assunto aborto, do envolvimento da mulher, né? Das causas que causam bastante dificuldades e sofrimento à figura feminina. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cientistas e médicos indicam o seguinte, que a laceração do colo do útero, que provoca, os posteriores, os partos posteriormente prematuros, a perfuração do útero gera esterilidade, perigo de lesão de intestino, trompas, bexigas, a retirada do útero, a estequiotomia, ou endométrio, que é problemas na mucosa, gravidez ectópica, fora do local apropriado, entrada da solução salina na corrente sanguínea da mãe, e aí a possibilidade da morte materna. Isso tudo independente do método, do método abortivo que seja adotado, todas essas sequelas físicas podem ser geradas para a mulher num processo de aborto. Essas são as consequências físicas. E isso muito fruto justamente do despreparo daqueles que praticam o aborto por ser de forma clandestina, por ser crime. Em estudos de mulheres que sofreram complicações pós-aborto, a Organização Mundial de Saúde diz que mais de 90% disseram que não receberam informações suficientes para fazer uma escolha consciente de qual método utilizar para a interrupção da gravidez. E isso não acontece porque é crime. Porque hoje é considerado crime e você não consegue falar do assunto e ouvir opiniões profissionais adequadas. Mais de 80% disseram que muito provavelmente não teriam abortado se não tivessem sido tão veementemente incentivadas por terceiros a abortar, inclusive por conselheiros do aborto. Ou seja, 80% das pessoas provavelmente não optariam e que gerariam essas consequências físicas acima se tivessem sido esclarecidas e orientadas por profissionais capacitados num processo legal do aborto. 83% das mulheres disseram que levariam a termo se tivessem recebido apoio dos namorados, famílias ou pessoas importantes em suas vidas. Ou seja, esses dados, que são mais da questão psicológica, poderiam ter evitado todas as sequelas físicas motivadas pelo aborto que foram ditas acima, que mutilam, que esterilizam e que matam milhares de mulheres em nosso país.
O Conselho Federal de Psicologia nos traz as consequências psicológicas do aborto, que muitas vezes parece que o problema é apenas físico, parece que a gente está falando apenas de uma coisa material, mas tem muitas outras coisas no meio. Psicólogos e psiquiatras apontam os seguintes distúrbios como mais recorrentes: flashbacks do momento do aborto, lembranças, crises de histeria, sentimento de culpa, visões ou sonhos com a criança abortada, dificuldade em manter e desenvolver relacionamentos interpessoais, ansiedade e medo de outra gravidez, queda na estima pessoal pela destruição do próprio filho, depressão e 9 vezes mais propensão ao suicídio. São dados alertantes que chamam a atenção. No número de suicídios no país, muitas mulheres que passaram pelo processo do aborto optam pelo suicídio, pela culpa. E aí entra a culpa física, a culpa do remorso de interromper a gestação e a culpa muitas vezes motivada pelos preceitos religiosos, que não a impediram de escolher o aborto, a opção do aborto, mas que a trazem culpa, trazem sofrimento. E aí qual a forma de aplacar isso? A cessação da vida. Cerca de 60% das mulheres que fazem aborto relatam sequelas de ideação-suicídio, sendo que 28% tentam o suicídio, 28%, metade das quais fizeram 2 ou mais vezes tentativas pelo suicídio. Isso são dados do Conselho Federal de Psicologia. Mulheres que optaram pelo aborto, que trazem como consequências psicológicas a ideação do suicídio, porque trazem remorsos, culpas. E muitas dessas culpas é justamente pela pressão religiosa. Daí você fala assim, mas e aí? Sim. Religião foi feita para trazer culpa? O Cristo veio ao mundo para trazer culpa? Ou ele veio ao mundo para trazer amor, perdão, auto-perdão? A religião não pode ser uma ferramenta para trazer culpa. A religião tem que ser a ferramenta para trazer crescimento e evolução, e não culpa. Vamos falar de vidas. E aí sim nós vamos aprofundar um pouquinho agora o estudo na linha da doutrina espírita. Porque essa doutrina, que não podemos esquecer que é o Consolador prometido, muitas vezes perde esse seu papel. Na fala de um palestrante, na fala de alguém que comanda o estudo, na fala de um divulgador da sua doutrina. Lá no Portal do Espírito nós achamos um material fantástico que fala da descriminalização do aborto, da discussão de como tratar o aborto. Vamos lá. Obrigar a mulher a gestar um filho é violar outro princípio sagrado do ser humano, o direito à liberdade de decisão ou livre-arbítrio. A sociedade, a legislação e o Estado podem criminalizar o aborto, mas não lograrão com isso evitar que a mulher o pratique na clandestinidade, perdendo o embrião e pondo sua própria vida em risco. Ou até mesmo, se a pressão se tornar insuportável, suicidando-se e eliminando 2 vidas. Olha a profundidade desse debate dentro de uma ótica num site de debates espíritas. Nos traz a legislação, as leis do homem e a lei de Deus, quando fala da liberdade da decisão de escolha do seu livre-arbítrio. Nós podemos continuar botando o aborto como crime, mas isso está provado que em momento algum diminui o aborto e ainda continuamos expondo a cada dia feto e mulheres, vidas que são ceifadas todos os dias, motivadas pelo aborto clandestino. Ou seja, continuar criminalizando o aborto já está provado estatisticamente que não diminui a prática. Continuando o debate, se essas futuras mães tivessem sido atendidas em clínicas oficiais ou autorizadas, ou seja, numa política de governo, pelo menos 10 mil vidas teriam sido salvas, se 20 mil mulheres
e fetos morrem todos os anos no Brasil por aborto clandestinos, 10 mil vidas poderiam ter sido salvas. De acordo com informações médicas, o risco para a mãe é quase zero quando o aborto é praticado, a interrupção é feita com assistência adequada e até a 10ª semana de gravidez. E mais, em geral, não sofre as sequelas e pode voltar a engravidar, começando assim, nessa mesma existência, segundo o ponto de vista espiritual e reencarnacionista, a se reequilibrar com a lei do equívoco cometido quando do aborto. Já paramos para pensar nisso? Ou simplesmente somos contra e a favor? O aborto realizado com a segurança de profissionais capazes, em quase sua totalidade, não causa nenhuma daqueles problemas físicos apresentados pela Organização Mundial de Saúde. E se não tem jeito, perdemos 10 mil vidas, 10 mil vidas de mães são preservadas. E mães que podem voltar a ter a nova gestação. E podem voltar a gerar vida. Ah, mas e o equívoco cometido perante a lei? Isso é um problema. Ou é uma questão que será acertada por ela e Deus. Não compete a mim essa análise. Não compete a um homem de toga. Não compete a um líder religioso. Compete a ela e ao Criador. Eles continuam com esse debate fantástico. Estamos diante de um fato social concreto que vem se repetindo ano a ano. Sem mudanças significativas, porque há um cabo de guerra acontecendo na sociedade. Entre os que são a favor e são contra. Enquanto a vida de mulheres e embriões, perdido no meio dessa guerra insana e irracional, vai sendo cefada aos milhares de maneira inconsequente. Enquanto debatem as feministas que são a favor do aborto, e de outro lado os religiosos extremamente contra o aborto continua acontecendo. E mulheres e fetos vão sendo sacrificados nesta guerra insana e irracional. E esse estudo vai mais além. Ninguém em sã consciência ou que conheça a lei divina pode ser favorável ao aborto. Mas, se lhe fizer oposição, que a gente faça com razoabilidade e bom senso. As religiões estão certas em lutar pela preservação da vida. Mas estamos fazendo isso de maneira errada. Quando tratando isso de maneira radical, sem ouvir as partes, sem respeitar o livre-arbítrio, numa insensibilidade que assombra. É a hora da religião, de uma fé racional, sentar para debater o aborto de maneira mais ampla, de maneira educativa, consciente, racional. Porque é isso que Deus pede de nós. Olha essa orientação dada pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso parece algo científico ou algo cristão? Dito da religião cristã. Um bom início para se tratar esse assunto seria a criação de comissões de apoio, constituídas por profissionais altamente qualificados, como psicoterapeutas, médicos, psicólogos, agentes sociais, religiosos, profissionais de áreas variadas, inclusive as opiniões religiosas, para que nós pudéssemos buscar persuadir. E aí ele amplia, olha essa capacidade de ampliação do que quiser, do verbo persuadir. Aconselhar, recomendar, propor, predispor, despertar, comover. Ou seja, persuadir as mães a levarem até o termo a gestação, que não queriam manter. Essa persuasão seria embasada nos mais elevados argumentos morais que o amor à vida possa sugerir, fundados na ética, no respeito humano e na fraternidade. Quando ele fala amor à vida possa sugerir, é o amor que nós deveríamos conhecer de parte do nosso Pai. Deus é esse amor. É o amor que consola, que orienta, que perdoa, que oportuniza.
Poucas vezes eu vi um texto tão humano e tão dentro das ideias de Deus e do cristianismo, dentro dos nossos preceitos religiosos, que muitas vezes são usados de maneira cruéis, de maneiras ásperas, dura. E é isso que a gente vai começar a falar ainda agora para frente. A lucidez só vai acontecer, nós só vamos atingir essa maturidade de preservar vidas com um debate sério. Numa campanha feita na Argentina, onde hoje o aborto não é mais crime, os movimentos da época levantaram essa frase: o que é necessário para que a gente diminua tudo isso? É educação para decidir, anticoncepcionais para não abortar e aborto legal para não morrer. Foi com base nessa teoria que a Argentina hoje não criminaliza mais o aborto. E estatisticamente, sim, o aborto diminuiu na Argentina. E aí vamos destrinchar isso. Educar para decidir. Quando falamos em educação, não falamos em educação apenas escolar. É educação cultural, educação religiosa. É falar sobre sexo, por exemplo. Crescemos numa sociedade onde falar de sexo é tabu. Crescemos numa sociedade religiosa, como nossas casas espíritas, onde falar de sexo é quase que algo precisa ser mantido em sigilo. Como falar de sexo com nossas crianças? Quando falamos da necessidade de se falar de sexualidade nas escolas, algumas pessoas distorcem tudo. É desde cedo que ensinamos à criança, ao jovem, que é o seu corpo, a responsabilidade por gerar um outro ser dentro dele, a importância da vida que está sendo gerada dentro dele. Isso é fruto da educação e que a intimidação já mostrou que não funciona. É parar com discursos anticoncepcionais, contra os anticoncepcionais, que ainda vimos em muitas culturas religiosas, que condenam a camisinha, o anticoncepcional, ou que condenam o sexo. Tudo que não funciona mais em nossa sociedade. E sim, a discussão séria sobre a descriminalização do aborto, para que mães não venham a morrer e fetos juntos, onde poderíamos apenas preservar vidas. Não é uma discussão fácil, mas é uma discussão necessária de ser feita. E a gente, para finalizar, nos últimos 3 slides, a gente vai debater sobre como deveríamos abordar isso dentro das nossas casas espíritas. Porque também é outro assunto onde tratamos cheios de cuidados. Porque se formos falaremos assim: eu sou contra por isso. E mesmo sabendo que isso não funciona na nossa sociedade nem com os nossos jovens, no movimento espírita, a gente prefere não falar. No livro O que dizem os espíritos sobre o aborto, da Federação Espírita Brasileira, nos fala de alguns assuntos que eu não vou me aprofundar. Quais os efeitos imediatos do aborto no organismo psicossomático da mulher? Já falamos disso. A própria Conselho Federal de Psicologia já falou. Quantas mulheres carregam a culpa, o remorso, a dor, o sofrimento? Para essas e para outras encarnações, e que muitas vezes somatizam em seus corpos, trazendo doenças e até a morte. O livro nos fala das enfermidades irreversíveis na próxima encarnação, nessa encarnação também. Porque, como foi dito lá pelo Conselho de Enfermagem, quantos danos físicos surgem por causa do aborto feito de maneira irregular, feito de maneira qualquer por profissionais despreparados. E lógico, se essas sequelas afetam o perispírito e o corpo, molécula a molécula, provavelmente teremos sequelas físicas em próximas reencarnações. Sim, perfeitamente natural, dentro da visão proposta. Se trazem dificuldades nessa encarnação, lógico que traz perispiritualmente problemas para as próximas encarnações. Precisamos falar do Pai, sim, o Pai.
pouquíssimo falado dentro das nossas reuniões espíritas. A responsabilidade paterna no aborto. A responsabilidade dos jovens que são orientados e educados por seu pai para serem reprodutores. Segurem suas cabras, o meu bode está solto. É aí quando a menina aparece grávida, o menino vai lá e tira, porque eu não quero atrapalhar minha vida. Isso é responsabilidade do pai e filho, gerador, e dos pais, que não educaram seus filhos a essa responsabilidade. Para o espírito reencarnante, a gente sabe das sequelas que muitas vezes isso pode realmente trazer. Nós não estamos aqui para defender o aborto. E é importante que a gente fale que essa relação entre o reencarnante e os pais podem ser prejudicadas, até gerando processos obsessivos. Se o espírito reencarnante não consegue compreender todo esse processo. Para terceiros, amigos, profissionais clandestinos, pais e mães que indicam e orientam que a jovem ou o casal de jovens optem pelo aborto, por ser um caminho dito mais fácil. Todos nós estamos envolvidos neste processo, inclusive nós que não debatemos o assunto com a seriedade que deva ser. Também somos partes destes personagens. Enquanto a gente ainda prefere manter tudo num mundo de sonhos, de sim ou não, também somos responsáveis, quando não tratamos isso com a clareza necessária. Principalmente quando temos na mão uma doutrina tão clara e tão importante, com tanto a ofertar, quando o assunto é o aborto. A gente vai encerrando os nossos últimos slides, trazendo uma coisa extremamente importante. Quando eu falo que nós, na doutrina espírita, não usamos essa ferramenta maravilhosa para falar de vida, porque quando abrimos a boca, muitas vezes usamos essa doutrina como uma flecha, como um dardo peçonhento. Em vez de usarmos a nossa doutrina de maneira amorosa, aconchegante, confortante e consoladora, usamos ela de maneira agressiva. Quando tratamos da sexualidade, da homossexualidade. Porque muitas vezes não usamos esse argumento. Não falamos do aborto porque quando foi falar, falaram tudo de maneira agressiva. Isso é falta de preparo. Isso é falta de debater antes de ser falado do tema. Isso é falta de se preparar trabalhadores na casa espírita sobre o tema, porque quando se fala, você prepara, você esclarece. Se você não fala, você deixa o assunto à mercê do sim e do não. Simplesmente. E aí aquele que é contra totalmente, muitas vezes vai usar a doutrina espírita como uma flecha, em vez de usá-la como uma flor. E essa é a nossa função, como seguidores de uma fé racional. Sermos aqueles que recebemos com flor, e não com flecha. No livro Lírios da Esperança, Hermance Durfort nos fala assim: usar o Evangelho do Cristo para condenação é cruel, além de desperdiçarmos uma enorme oportunidade de conscientização e acolhimento. Quando em uma palestra pública ou estudo, as palavras de defesa da vida do não-aborto devem ser feitas com cuidado e positividade, pois de condenação o mundo já está cheio. Como agiria o Cristo perante aos envolvidos neste processo? Não podemos nos esquecer que a doutrina espírita é o consolador prometido. Chega de condenação. Como agiria o Cristo se eu chego para ele e falo: Cristo, optei por interromper uma gestação? Fico imaginando o Nazareno nos abraçando, nos aconchegando e dizendo: sim, você se equivocou. Sim, você interrompeu uma vida. Mas a vida continua. Vá, recomece. Ou como ele fazia sempre, não peques mais.
Não se equivoque mais. Vá e recomece a sua vida. Você fez? Está feito, é irreversível. Vamos tentar conhecer o que diz a doutrina espírita sobre a vida, sobre a oportunização da vida. E de agora em diante você vai saber que esse caminho não é o melhor. Mas já foi feito. Então é a hora do aconchego, é a hora do abraço, é a hora da palavra positiva, porque de condenação o nosso planeta já está muito cheio. Não precisamos ser mais um a atacar pedra. Não precisamos ser mais um a estar com a pedra para apedrejar aquele que se equivoca. E sim, é nossa responsabilidade ser aquele que protege, que se coloca na frente entre a pedra e o agredido. Essa é a nossa função. Nesse livro tem uma passagem belíssima de um dirigente espírita que depois de desencarnar carregava muita culpabilidade. Porque antes de se tornar um dirigente espírita e conhecer a doutrina, ele induziu uma namorada a alguns abortos. E quando chega do lado de lá, a sua consciência te cobra pelo conhecimento que a doutrina lhe ofertou. E ele, quando chega do lado de lá, pergunta ao espírito de Dona Modesta, porque na sua concepção doutrinária, de que só recebeu a ideia da flecha, sua namorada, sua ex-companheira, deveria estar em situação lamentável no mundo espiritual. De muita culpa, remorso, em regiões de sofrimento, porque o abortou. E a Dona Modesta o acompanha até um hospital na espiritualidade, onde lá está sua companheira, trabalhando, servindo, com paz de consciência, como se fosse num grande berçário, com vários berços em volta. Esse era o trabalho dela. E quando ele chega e a abraça chorando em lágrimas, o que nós fizemos, quanta besteira nós fizemos, quantos atrasos nós fizemos, ela o abraça e fala, calma. Esqueceu que Deus é soberanamente justo e bom? Que Deus é amor? Que a doutrina espírita nos fala de oportunidade? Então, calma. Teremos a oportunidade de voltar juntos, de receber novamente esses espíritos em nossa família e de novo recomeçarmos a jornada de educação e de aprendizado. Chega de culpa, gente. Chega de trazer para a doutrina uma culpa e uma crueldade que ela não tem. Como em todos os temas que nós já falamos. Chega de trazer para a doutrina espírita a responsabilidade dos preconceitos que o homem carrega. A nossa responsabilidade na casa espírita, como tratando do aborto, de qualquer outro tema, de alguém que chega lá carregando culpas e remorsos. Devemos ser aqueles que abraçam aquelas que por algum motivo que não nos cabe julgar escolheram não ser mãe agora. E que com toda a certeza do mundo sofrem sim com a decisão. Não é uma decisão fácil interromper uma gestação. Por mais que muitas vezes no movimento feminista a gente fale que é simplório, não é simples. Isso também é estatístico. Está lá nos relatórios do Conselho Federal de Psicologia. A grande maioria daquelas que defendem sentem, sim, a interrupção dessa gestação. Sou contra os julgamentos morais que se fazem sobre as escolhas de cada um de nós. Afinal, o livre-arbítrio está aí. Não acho que uma mulher que comete o aborto seja uma assassina, como muitos dizem. Nem que seja uma pessoa melhor ou pior do que eu, do que você, de qualquer um de nós que estamos assistindo esse estudo. Quem somos nós para nos acharmos em condição melhor? Estamos todos aqui para aprender, amar e evoluir. Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros e não julgai-vos. Acredito que as pessoas envolvidas no processo do aborto precisam ser abraçadas, acolhidas e amadas. Isto é o que me compete. Isso é o que compete a mim como alguém que estuda, como um aluno da doutrina espírita. Isso é o que compete a você que está ouvindo esse estudo. A nossa função, o que nos compete, é amar. Julgar não nos compete e não temos capacidade e autoridade moral para julgar qualquer que seja.
Nenhum de nós tem essa capacidade moral. Senão não estaríamos aqui. Somos espíritos em aprendizado. Espíritos devedores, aprendendo, corrigindo. Todos, sem exceção. Essa é a nossa passagem, é a nossa função quando eu digo que estamos aqui para dar flores e não para arremessar flechas. E encerrando, no livro Que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, página 213. Eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. O Cristo, em todas as oportunidades, onde cabia a ele analisar ou julgar ou condenar alguém, ele sempre dizia, eu também não te condeno. Vá e não volte a repetir o seu equívoco, que serve em todas as áreas dessa discussão que foram feitas hoje. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto ao remorso imobilizador. A culpa autodestrutiva e a ilusória busca de amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante reelaboração de conteúdo traumático e novo direcionamento da ação comportamental, o que promoverá a liberação da consciência através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes de edificar a vida em todas as suas dimensões. Chega de culpa e remorso que paralisa. Você que comanda uma casa espírita, você que é um dirigente espírita, você que é um palestrante espírita, um coordenador de um curso espírita, cuidado com o que você fala. Sua palavra maltrata. Sua palavra fere. Sua palavra pode ser nada edificante. Uma palavra colocando culpa e remorso é uma ferramenta que talvez nós vamos trazer muito mais responsabilidades para uma próxima encarnação do que a prática física de um aborto. Use sua palavra para orientar com firmeza, mas colocando sentimento e amor. Essas são as nossas fontes, a Constituição Brasileira, o livro Que Dizem os Espíritos sobre o Aborto, esse belíssimo livro da irmã Dufour, Lírios de Esperança, e os sites do Portal do Espírita e do Espírito e o Conselho Federal de Psicologia, que foram riquíssimos para esse nosso estudo. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela vibração, porque é um tema extremamente difícil, onde podemos sentir toda uma atmosfera ao redor, tanto para nós quando preparamos, quando estamos fazendo uma palestra ou um estudo. Porque sabemos que isso é movido de dor, de tristeza, de frustrações, de arrependimentos, de culpa. Culpa sua, daquele que tomou a decisão, e culpa que carrega, porque nossa sociedade ainda amplia a dor dessas pessoas. Que Jesus nos abençoe e que caminhemos firmes no propósito de aprender a amar. Mais uma vez, é muito bom poder falar de espiritismo sem tabu, porque, como disse, já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Fiquem com Deus, até o próximo estudo.